E a gente chega assim no sistema binário, o sistema binário de dois componentes, né? O primeiro deles a gente representa como se fosse uma leucita, e o segundo componente a gente representa como se fosse o quartzo, porque a gente está trabalhando com o sistema binário aqui, em que uma porção é 100% de sílica e outra porção é 100% de um componente que aqui equivale à leucita. Então, são sistemas binários sem solução sólida, não existe uma solução sólida entre tipos diferentes de feldspatóides, por exemplo, não existe uma solução sólida semelhante ao dos plagioclásios, nesse grupo não existe, com compostos intermediários de fusão incongruente. Então, o que significa uma fusão incongruente? A gente já vai ver, mas de maneira geral, significa que quando um mineral, quando uma fase entra em fusão, o líquido gerado não tem a mesma composição química que o material que sobrou, o material que restou. Então a gente já vai entender isso de maneira a trabalhar com o sistema binário. Basta vocês relembrarem de questões como a curva do líquidos, acima da qual nós só temos líquido e não temos mineral, e abaixo da qual a gente pode ter ou só sólido ou mineral e sólido, vai depender do sistema que você estiver trabalhando. E também vocês observem que existe esse vale, tem um desenho mais ou menos em V aqui, é um vale de incompatibilidade química. A partir daqui, para a esquerda, nós podemos ter feldspatóides em equilíbrio com feldspatos, por exemplo, e a partir daqui para a direita, nós podemos ter quartzo em equilíbrio com feldspatos, por exemplo, mas nós não teremos em equilíbrio estável quartzo, ou membros do grupo do quartzo, com feldspatóides. Por quê? Porque existe aquela incompatibilidade química, aquela barreira química mineralógica. E a barreira ocorre, ela é representada por esse ponto em vermelho aqui, que é onde a barreira química se estabelece. Por um lado, nós vamos ter apenas membros do grupo dos feldspatóides que podem estar em paragênese com feldspatos, e do outro lado dessa barreira nós teremos apenas membros do grupo dos feldspatos que podem estar em paragênese com membros do grupo do quartzo, mas feldspatóides e quartzo não coexistem. Então vamos lembrar alguns conhecimentos, vamos lembrar alguns conceitos que a gente utiliza para trabalhar com esses diagramas, esses sistemas binários, as curvas do líquidos e as curvas dos sólidos, a fusão incongruente, que eu mencionei para vocês, que é quando o material vai se fundir, o material que fundiu não originou imediatamente um líquido com a sua própria composição. O líquido gerado dessa fusão tem uma composição diferente, por isso que a gente chama de fusão incongruente. O ponto peritético, que é o ponto onde se dá essa fusão incongruente, e o ponto eutético, tá? Que é o ponto onde o equilíbrio é invariante. O equilíbrio ele não varia. Ou seja, o equilíbrio entre três fases vai ocorrer em uma determinada temperatura e as composições das três fases são fixas nessa determinada temperatura, nesse determinado ponto. E o equilíbrio invariante, como eu mencionei, que é um conceito subsidiário ao ponto eutético, que é o equilíbrio entre três fases de um sistema binário. Esse equilíbrio entre três fases de um sistema binário vai ocorrer em uma determinada temperatura, a determinadas composições químicas das três fases, que podem ser geradas, no caso ali, do sistema binário. Então, se a gente for trabalhar, esse aqui é o mesmo diagrama, tá? Esse aqui é o mesmo sistema binário que a gente mencionou anteriormente. A gente pode trabalhar de diferentes maneiras para tentar entender como que esse sistema vai evoluir, como esse sistema vai se comportar. Eu vou fazer apenas um caminho leve com vocês para ensinar a vocês como que a gente lê esse diagrama. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um ponto exatamente em F, nós temos a temperatura desse ponto, cerca de 1700, 1686 graus. Aqui a gente pode observar por quê. É simplesmente você alonga uma linha até o eixo da temperatura. E qual que é a composição desse líquido? Bom, a gente vai descer imediatamente até o eixo X para ver. Então a gente tem que o ponto F teria cerca de 30% de sílica, tá vendo? Aqui o eixo da sílica 100%, e se aqui nós temos a sílica 100%, significa que aqui a gente teria 0% de sílica ou 100% de um composto que tem a composição da leucita. Então a gente teria no ponto F um líquido, apenas líquido, que está acima da curva do líquidos, né?
que tem essa composição aqui, cerca de 30% de sílica, e o resto seria composto por um material que se assemelha à composição química da leucita. E ele vai descendo, vai perdendo temperatura, vai iniciando processos de cristalização. Quando? Quando ele atinge a curva do líquidos. Porque acima da curva do líquido, só tem líquido. Quando a gente atinge a temperatura do líquidos, o que a gente faz? A gente vai fazer essa análise aqui, também esse material está disponibilizado para vocês trabalharem o quanto vocês quiserem em cima desse tipo de gráfico. Acima da curva do líquidos, temperatura, composição específica. Então, no nosso sistema, a gente teria somente líquido, porque está acima do líquido, obviamente. Nós vamos descendo até chegar, até atingirmos a curva do líquidos, em que vai começar um processo de cristalização. Então, em um primeiro momento, nessa temperatura, nós vamos ter cerca de 90% de líquido, porque a gente acabou de iniciar um processo de cristalização, mas os 10% que cristalizou é leucita. Como que a gente sabe? Bom, a gente sabe porque a gente está dentro do campo da leucita mais líquido. E como que a gente sabe a composição da leucita? A gente vai ver isso de maneira mais clara no próximo slide. Mas se você alongar a linha aonde o ponto entrou no campo, alonga a linha para a sua esquerda, você vê a temperatura. Se você se você alongar para a sua direita, nesse caso, até bater na curva e descer, você vai ter a composição do líquido. Então você tem que, no momento de cristalização desse ponto, o teu líquido, o 90% de líquido que você tem, teria a composição de 14% de sílica e 86% de leucita. Então é assim que a gente lê esse gráfico. Então vamos evoluir o sistema. Diminuiu a temperatura para quanto? Cerca de 1300, a gente alonga a linha transforma o ponto em uma linha até o eixo Y. Como que a gente sabe o que está acontecendo no sistema? Bom, ainda está no campo leucita e líquido, então a gente ainda tem leucita e líquido. Mas quanto? Aí a gente vai ver aqui, ó, cerca de 70% do meu sistema já foi cristalizado, ainda é apenas leucita, o que resta é 30% de líquido, que tem uma composição que a gente vai alongar a linha para a nossa direita até bater na curva líquidos. Nós vamos trazer para baixo essa linha, que a gente vai ver que nesse momento o nosso líquido restante, residual, tem uma composição mais enriquecida. Vejam, a composição do líquido ela é mais enriquecida em sílica do que lá em cima em outra temperatura. Então, o que está acontecendo? Você está consumindo álcalis, você está consumindo elementos para fazer a leucita, para gerar o cristal de leucita. A leucita é deficiente em sílica, ela não precisa de tanta sílica quanto um feldespato, por exemplo. Então, o líquido vai ficando enriquecido proporcionalmente em silício. Vamos descer até nós atingirmos uma barreira, até nós atingirmos uma curva, que a gente chama de curva do sólido. Curva ou linha, nesse caso é uma linha, né? Até a gente chegar à linha dos sólidos, abaixo do qual nós temos 100% de cristalização, tá? Mas aqui não é a coisa importante. O que é importante dizer é que é nesse momento que vai acontecer uma fusão incongruente, que vai acontecer uma reação peritética, em que nós temos um sistema aqui, ó, que vai ter a leucita, muito pouco de líquido, e vai começar a produzir um feldespato potássico, no caso, porque o sistema já está saturado de silício. Então a gente tem que gastar esse silício em algum momento. Então o silício vai começar a adentrar uma estrutura de forma a gerar um feldespato. Então você vai ter, se você prolongar essa linha, você vai chegar bem naquele ponto que a gente mencionou, em que nós vamos ter aqui, que é o ponto da fusão incongruente, né, o ponto peritético, que é o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter um pouquinho de líquido que vai reagir com a estrutura dos outros minerais que já estão cristalizados, gerando, no caso, o feldespato potássico. Mas, e claro, a composição do líquido residual está aqui, ó. A gente vai conseguir prolongar a reta e ver que tem uma composição bem mais rica em silício, tá, do que inicialmente, inclusive um dos motivos pelo qual começa a produzir, né, a cristalizar feldespato potássico. Quando a gente desce mais um pouco, a gente vê que o líquido se foi, porque a gente passou a curva do sólido, tá? Nesse caso.
a gente passou a curva do sólido, acabou o líquido, nós temos uma rocha 100% cristalizada, com cerca de 55% de feldspato potássico e 45% de leucita, desculpa, que é onde a gente vê essas composições. A gente vê aqui, tá? Ao prolongar as retas. E a gente acompanhou esse caminho, esse sistema, a gente acompanhou a cristalização dele, desde o momento em que o líquido começa a gerar cristais. Passamos por um momento de uma fusão incongruente, de um ponto peritético, em que o líquido acabou reagindo com o mineral, os minerais que estavam cristalizados já, de maneira a começar a cristalizar outro tipo de mineral. Mas, para terminar essa análise, é importante vocês verem que a gente sempre trabalhou com esse lado do gráfico. Esse V, esse grande vale, mostra e exemplifica a nossa barreira química mineralógica. Não tem, do ponto de vista químico, como o ponto sair daqui e se cristalizar num sistema que vai ter quartzo. Não tem como, porque não existe a composição suficiente, por causa do líquido que nós temos inicial aqui, nós temos 12% de sílica no líquido, não existe sílica suficiente para gerar um sistema que vai ter tanto feldspatóides quanto quartzo, porque o quartzo é 100% de sílica. Então, se você tivesse sílica suficiente para gerar quartzo, você não precisaria estar gerando feldspatóide. Você já começaria o teu sistema cristalizando feldspato. Por isso que aqui a gente tem um sistema em equilíbrio estável entre feldspatos e feldspatóides, nós temos aqui, e do outro lado, se você começasse num ponto que tem 80% de sílica, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, você começaria a cristalização com o quartzo já, porque o sistema está saturado em sílica, e até descer e gerar um sistema em equilíbrio entre feldspato e quartzo. Essa é a grande diferença do sistema que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E vocês têm acesso a esse material no subitem material complementar para vocês poderem analisar com mais calma esse material. Então, aqui, para finalizar o estudo sobre o sistema binário, que vai gerar ou feldspatóides em equilíbrio com feldspato, ou quartzo em equilíbrio com feldspato, mas nunca vai ter feldspatóide e quartzo, você vai caminhando ao longo de um ponto de composição química conhecida, específica, até atingir a curva do líquidos, que começa a cristalizar. Você vê que lá no C, no ponto C, quando a gente atinge a composição do ponto C, começa essa reação peritética porque existe excesso de sílica no sistema. O líquido que sobrou vai estar muito rico em silício. Então existe uma reação aí incongruente que vai começar a cristalizar no lugar de feldspatóide exclusivamente, vai começar a cristalizar feldspato, porque o líquido com excesso de sílica vai acabar reagindo com os cristais que são deficientes em sílica, que eles haviam vindo cristalizando desde o início do nosso sistema aqui. E daí a gente tem que, ao ler esse gráfico, ao fazer exercícios de evolução da cristalização de sistemas com composições químicas diferentes, a gente vê que a leucita, que nesse caso representa o grupo dos feldspatóides, e a tridimita, que nesse caso representaria o grupo do quartzo, não se associam, tá? Caso o processo de cristalização magmática ocorra em condições de equilíbrio. Se o sistema for deixado em condições de equilíbrio para evoluir, nunca esses dois minerais, nunca esses dois grupos vão coexistir, porque existe essa barreira de incompatibilidade química mineralógica. Aqui é uma outra maneira de imaginar o mesmo sistema. Nós temos um tetraedro aqui, então se a gente imaginar de maneira tridimensional, nós temos aqui um plano de saturação. Então esse plano, claro, né, você corta um tetraedro tridimensional, você vai ter um plano, né? Acima desse plano você teria um sistema saturado em sílica, por isso que no vértice a gente teria o quartzo, né? Então acima desse plano você pode tranquilamente cristalizar quartzo, você pode cristalizar feldspato. Abaixo desse plano é o plano da insaturação. É o plano não, é a região, é a área da insaturação, porque daí nós não teríamos condições de cristalizar quartzo em conjunto com feldspatóide, porque como é insaturado, né?
como não tem sílica suficiente, vai cristalizar feldspatóide. Mas é possível sim cristalizar em determinadas situações feldspatos com feldspatóides. Por isso a gente tem aqui, por exemplo, o vértice representado pela anortita, aqui o outro lado seria a albita e aqui o feldspato, abaixo do qual a gente teria uma área aí dominada pela insaturação. Então a gente vai ter aqui 3 áreas diferentes, 3 regiões de interesse desse tetraedro. A primeira delas, da base até o plano, é uma região insaturada, é uma região em que o magma seria deficiente em sílica, então ele poderia cristalizar tanto feldspatóides quanto feldspato, porque existe sílica suficiente para fazer algum tipo de feldspato, então você vai ter apenas feldspatóides ou feldspatos e nunca quartos. Na região exatamente sobre o plano, você tem uma região saturada, então você não tem nem sílica de sobra e nem déficit. Então você vai cristalizar exatamente feldspatos. Você tem a situação ideal para cristalizar apenas feldspatos. Por quê? Não tenho de sobra para cristalizar quartzo, mas também não está me faltando, graças a Deus. Então eu vou poder aqui fazer em paz, o magma vai cristalizar em paz, na paz do Senhor, a estrutura cristalográfica de um feldspato, com uma quantidade de sílica maior do que a estrutura de um feldspatóide, por exemplo. E acima desse plano, você tem a região da saturação, supersaturação, desculpe, que é quando você tem mais sílica do que você precisaria. Então você pode, com tranquilidade, o sistema pode, na verdade, com tranquilidade cristalizar feldspatos e também vai ter sílica o suficiente para cristalizar quartzo.